Tropcast, um podcast sobre agricultura regenerativa, inovação e produtividade no agro. Um oferecimento Biotrop, soluções biológicas e naturais para o agronegócio. Agricultura regenerativa, sustentabilidade e inovação. Hoje a gente traz um tema técnico muito importante aqui que também gera muitas dúvidas entre os produtores. A gente vai falar um pouquinho sobre compatibilidade entre químicos e biológicos. E aí, será que no Tinder do agro os dois dão match? E quem vai falar um pouquinho sobre isso com a gente é o Carlos Polacchini, que ele é gerente de pesquisa da Biotrop, é PhD em Química e Produtos Naturais. E a Isadora Amalfi, mulherada aqui, ó, sendo representada no Tropcast, que é pesquisadora, apaixonada por sustentabilidade, ela também que é agrônoma e bióloga e é responsável aqui na Biotrop pelos testes de compatibilidade de produtos. Então, vocês vão falar muito pra gente sobre esse match entre os químicos e o biológico. Será que dá ali? Será que aparece coraçãozinho na hora que coloca os dois juntos no campo? E eu quero que vocês falem para mim por que esse tema ele é tão sensível e ele é tão importante para o produtor. Conta para mim, Polacchini. Bom, esse é um tema super sensível para os produtores, porque eu acho que a palavra que define isso é segurança, né? O produtor, ele quer comprar o produto biológico, ele quer ter a certeza que a performance que é vendida para ele que realmente acontece. Então, acho que a segurança dele ter, que ele vai aplicar aquele produto, que vai ter a funcionalidade dele ocorrendo no campo, isso é super importante. Então, acho que isso passa por uma segurança muito boa para o produtor, sabendo se aquele produto é ou não é compatível com os químicos. E Isadora, eu quero, já que você é aprofundada nisso mesmo, nessa questão de compatibilidade, quais são os fatores que interferem nessa compatibilidade? Bom, dentro do que a gente avalia aqui, tem diversos fatores que a gente pode ter um impacto nessa questão da compatibilidade. Então, pH, temperatura, volume de cauda, mas o que a gente considera que é o mais impactante ao longo do tempo, né, é realmente o tempo. Então, o tempo que essa cauda vai ficar pronta, o tempo que esse biológico vai ficar em contato com esse químico dentro dessa cauda. Então, ele é um fator que a gente percebe aqui que cada vez mais ele é importante para a gente realmente entender e como compatibilizar esses produtos. Então, dá match. Com Geralmente. certeza, são vários corações lá no Tinder. Colar e já deu, né? Então é algo que a gente pode falar então para os produtores, apesar de existir esse tabu, que sim, é possível a gente poder fazer essa compatibilidade dentro do campo. E eu queria entender, né, quando a gente fala em dúvida, de onde que vocês acham que surgiu essa dúvida na cabeça do produtor? Em que momento ele falou, não, biológico e químico, será que eu vou colocar junto, não vou? Então, essa é uma dúvida que tem se popularizado assim como o biológico cresceu. Então, isso vai acontecendo e surgem muitas questões. Há alguns tipos de biológicos que eles são mais sensíveis do que outros, então exige um maior cuidado na hora da aplicação. Então, isso surge dessa necessidade de realmente entender como que eles acontecem. E o que você acha, Isadora? Você acha que passa hoje na cabeça do produtor que ainda gera essa dúvida? Eu acho que principalmente essa questão, quando a gente pensa em misturar um produto, vamos pensar que vamos misturar um fungicida normal com um bioproduto que é a base de fungos. Então, a gente pensa, será que esse fungicida vai acabar matando o meu fungo? Então, conforme a gente vai tendo essa popularização do biológico, vai popularizando cada vez mais o conhecimento sobre ele, vai cada vez mais sendo mais desafiador para a gente realmente entender e conhecer essas questões que estão vindo. Então, tem mais pessoas prestando atenção, mais pessoas pesquisando, e isso vai fazendo com que mais dúvidas surjam. Então, realmente, essa questão de compatibilidade tem cada vez mais impacto na questão do uso dos biológicos. Então, por isso que a gente dá tanta importância para esse tema aqui. O Polacchini trouxe um ponto muito importante, né, que é essa crescente do uso de biológicos. A gente tem visto aí nos últimos anos o quanto que o biológico ele tem tido um grande destaque dentro do mercado agro, principalmente de proteção, de nutrição, enfim. Hoje, vocês enxergam que os biológicos hoje eles são mais compatíveis do que os biológicos do passado?
Eu acho que sem dúvida nenhuma, né? Se a gente pegar, a Biotrop é uma empresa de inovação. Então, se a gente compara as formulações, os produtos que nós vendíamos lá no começo da Biotrop, alguns anos atrás, eles são produtos completamente diferentes do que a gente tem hoje dentro do portfólio. Há um incremento de ciência e tecnologia muito grande dentro desses novos produtos e a gente passa desde a tecnologia de fermentação, então a qualidade que a gente entrega esse produto biológico, há toda uma ciência por trás dos engenheiros de bioprocesso quando vai fermentar, a comidinha que a gente fornece para esse micro-organismo, para ele crescer de forma forte e saudável, a parte de formulação como pós-fermentação mesmo, então o que a gente pode adicionar dentro do produto para garantir que ele vai resistir maior tempo dentro dessas caudas de aplicações. E eu quero saber de vocês, principalmente de vocês, Adora, existe uma cultura ou alguma condição que a mistura ela é mais ou ela é menos segura? Dentre das compatibilidades que a gente realiza aqui, a gente sabe que a gente tem principalmente a cultura da cana, onde a gente tem a aplicação de vinhaça localizada, que é uma aplicação onde a vinhaça às vezes sai quente. Então, essa é uma única cultura que a gente diria que a gente tem essa questão, mas para compatibilizar, a gente tem que aguardar um pouco mais, esperar a vinhaça esfriar para fazer essa mistura, mas no resto varia muito do tipo de mistura realmente. Então, não tem uma cultura falar, se eu aplicar algum fungicida na soja ou alguma coisa assim, no geral a gente tem compatibilidades semelhantes, independente da cultura que a gente está trabalhando. Quando a gente pensa em volume de cauda, também é um fator importante. Então, aplicações com drone, onde a gente tem caudas menores, isso pode, às vezes, trazer uma incompatibilidade um pouco maior. Mas, de resto, a gente tem várias análises aqui que mostram que a gente tem bastante segurança. E quando a gente pensa nessa mistura, todo tipo de biológico, ele pode ser misturado ou não? Então, a gente tem diversos tipos de biológico, tanto dentro da Biotrop, né? Que são produtos à base de células vegetativas, produtos à base de endósporo e os produtos à base de metabólito. Então, pensando nesses três casos, começando com o produto à base de metabólito, os metabólitos, eles não têm micro-organismos vivos, então a gente não tem problema de misturar eles quando a gente pensa em compatibilidade biológica. Então, sem problemas fazer essa mistura. É um padrão que se comportaria como se fosse um produto químico. Já os produtos à base de endósporo, eles são os produtos mais resistentes. Então, o endósporo é uma estrutura da bactéria que traz uma resistência para essa bactéria, que geralmente viabiliza. Então, quando a gente fala, é cerca de 90% das misturas, ele vai ter uma compatibilidade, enquanto apenas 10% a gente teria essa incompatibilidade. E já as vegetativas, a gente sabe que elas são células mais sensíveis, então a gente já tem que ter um pouco mais de atenção, ver realmente o que está misturando, o pH, prestar atenção para a gente não ter realmente essa perda de eficiência quando a gente utiliza as vegetativas. Então, elas são mais sensíveis, é mais necessário a gente realizar esses testes para a gente realmente entender caso a caso e não dá para fazer uma generalização, de certa forma. Eu acho que é o que a gente sempre fala aqui nos episódios do Tropicast, né? É sempre a importância do analisar caso a caso. Exato. Não é olhar a grama do vizinho, a lavoura do vizinho e falar, vou fazer igual aqui porque eu tô perto. Não, né? Eu acho que cada caso é um caso realmente, cada cultura é uma cultura. Então, eu acho que isso que a Biotrop traz, essa condição de ter um acompanhamento técnico que a Biotrop traz para o produtor, é muito importante por conta disso também. E, Carlos, agora eu quero jogar a bola para você, porque a gente já falou que cada caso é um caso, né? Mas o que o produtor ele precisa observar para poder colocar essa mistura aí de químicos e biológicos? Eu acho que a principal ferramenta ali é a instrução técnica. Respeitar as bulas. A gente sempre fala assim, tem muita informação já que está descrita ali, né? Então, o período de aplicação, o período que vai ficar em mistura de calda, por exemplo. Então, uma recomendação, de forma geral, para biológico, seja feita 4 horas. Mistura o produto, demora-se 4 horas para você aplicar. Depois do almoço, faz uma nova calda, por exemplo. Então, tempo de mistura e outros fatores. E a gente também tem um time de técnico no campo muito próximo do agricultor. Então, nós temos ali distribuídos por todo o Brasil o nosso time técnico de RTVs que estão ali para prestar esse suporte. São pessoas treinadas e capacitadas para poder dar informação de qualidade. Cada caso é um caso e o nosso time técnico é capaz de responder cada um desses cenários para as pessoas. E o que a gente não tiver lá disponível na hora, o time de pesquisa, eu e a Isadora, a gente vai fornecer para os clientes. Agora, conta aqui, assim, pra gente, assim, ninguém vai ficar sabendo, assim, quais são os erros mais comuns que vocês veem nessa questão dessa mistura, da compatibilidade?
Aí eu acho que eu vou deixar a Isadora falar um pouco melhor, porque a gente recebe bastante clientes com algumas dúvidas e eu acho que o tempo de mistura para a gente é um fator importante, né, Isa? Exato. Realmente, o que a gente vê que mais traz esses problemas, né, é o tempo de mistura. Então, às vezes a gente tem alguns cenários onde a calda tem que ficar pronta por 24, 48 horas, às vezes 2, 3, 5 dias até. E realmente esse tempo de 5 dias, por mais que a gente às vezes ainda consiga fazer uma contagem do produto e ver que ele está lá dentro, ele vai perdendo a eficiência, vai perdendo a eficácia, tem diversos fatores que a gente não consegue mensurar naquele primeiro momento. Então, inclusive, quando a gente pensa nesse tempo de mistura, até os químicos não são recomendados também ficar com um tempo tão grande em mistura de calda, né? Então, é um fator que a gente vê que é um cenário mais desafiador que realmente impacta bastante no efeito dos produtos no final. E depois não pode falar que não deu resultado, né, gente? Exato. Exatamente. Até para os químicos, como a Isadora comentou mesmo, né? Não é recomendado um tempo de calda tão grande, né? Então, para o biológico, respeitando as normas de como você aplica, qual que são os melhores horários, a performance é excelente. Então, seguindo as instruções técnicas, a gente tem tudo para ter um excelente controle, uma excelente performance no campo. Então, a melhor forma da gente evitar essas questões do campo é tendo, de fato, um acompanhamento técnico ali todo momento, né? Exato. Informação é importante. Então, o acompanhamento técnico e a informação de qualidade fará toda a diferença para o biológico. Uhum. E pensando na forma prática, Isa, como que são feitos esses testes aqui dentro da Biotrop? Bom, a gente tem duas metodologias que variam o nosso objetivo final. Então, a gente tem uma metodologia que é a metodologia clássica, onde a gente literalmente simula uma calda no laboratório, deixa agitando por um período. Nossos testes, geralmente, a gente setou, padronizou, né, para 4 horas de calda, porque a gente sabe que é o tempo entre preparar, levar o trator, fazer essa aplicação. Então, 4 horas é um tempo seguro. E a gente depois faz a contagem das unidades formadoras de colônia desse produto. Então, dessa calda que a gente deixou agitando, conta e a gente observa quanto que, se a gente teve perdas de viabilidade ou não. Só que essa metodologia, ela demora um certo tempo, então a gente precisa esperar o micro-organismo crescer, o que leva cerca de 4 a 10 dias, dependendo do tipo de micro-organismo. Então, é uma metodologia que traz um resultado mais demorado. E pensando nisso, a gente desenvolveu uma nova metodologia que a gente desenvolveu aqui dentro, realmente, exclusiva, onde a gente consegue fazer o resultado em cerca de 24 horas. Então, a gente tem essa bactéria, as bactérias do produto, ou os fungos, né, os ativos desses produtos, a gente simula a mistura numa quantidade bem menor, em pequenos pocinhos das placas que a gente usa aqui, adiciona um corante, aí as bactérias que estão vivas, elas vão metabolizar esse corante, a gente consegue analisar isso com equipamento, então é um resultado que a gente consegue bem rapidamente, cerca de 24 horas realmente a gente já vai ter. Geralmente a gente usa essa metodologia como padrão e quando a gente tem alguma situação específica onde envolve mais fatores, então quero avaliar várias temperaturas, vários tempos, várias análises diferentes, dentro de uma mesma calda, essa daí a gente faz com a metodologia clássica, mas, no geral, a metodologia do cotidiano, né, do dia a dia, é essa metodologia mais rápida. E eu acho que a gente vem falando muito aqui no Tropcast, desde a primeira temporada, sobre como que os biológicos eles fazem parte dessa visão de futuro do agro. Carlos, eu quero que você fale um pouquinho assim pra gente sobre essas novas formulações. Elas estão facilitando a mistura entre produtos? Como a gente comentou no começo do episódio, há uma evolução gigantesca em termos de produto que você pega de alguns tempo atrás, agora com as novas formulações. A gente priorizou dentro do nosso produto tecnologias que vão facilitar esse período de aplicação maior. Então a gente seta ali 4 horas, só que hoje com as tecnologias que a gente coloca dentro do produto, a gente supera muito tempo isso. Um pouco disso, por exemplo, a gente tem ouvido muito nanotecnologia dentro dos produtos. Esse é um processo químico bastante importante que garante ali uma melhor eficácia. Quando a gente pensa nas formulações, a gente pensa em adicionar produtos lá dentro que vão ajudar essa célula a sobreviver dentro daquela mistura, eu costumo falar aquela sopa de produtos que o agricultor faz dentro do tanque para que ele possa resistir nesse período, depois encontrar a planta, encontrar a praga-alvo lá final. Então, a gente tem investido muito, a Biotrop olha muito para isso. A gente tem uma premissa, por exemplo, que é não ter a cadeia refrigerada durante o processo. O nosso outra premissa é que a gente consiga aplicar isso em mistura com outros químicos, então, vivendo a realidade do produtor, não no mundo ideal onde você vai colocar somente o biológico, ou, por exemplo, vai ter uma geladeira lá para refrigerar. Então, nós gastamos muita tecnologia para deixar esse produto biológico cada vez mais usável.
e fácil para o produtor, né? Com certeza. A gente teve aqui um outro cliente que traz, eu preciso deixar isso refrigerado, eu não tenho uma geladeira, então isso dificulta muito. Ou precisa aplicar esse biológico, ele tem que ir sozinho no tanque. É super caro hoje fazer uma aplicação. Então, quando você consegue reduzir e fazer uma mistura complexa com outros produtos, o agricultor ele ganha muito mais com isso. E Isa, pensando aí ainda nessa questão das caudas, né? A cauda ideal existe ou tudo é um depende, já que você também é agrônoma? Fazendo uso da minha formação, né? Depende. A cauda ideal, ela sempre vai ser a cauda que traz mais eficiência para o produto, trazendo tanto a eficácia quanto a estabilidade da cauda e a segurança para o aplicador. Então, essa seria a cauda ideal. Então, independente da cultura, independente do produto, se é químico, se é biológico, o ideal sempre é que ela tenha essas 3 premissas básicas, né? A segurança, a eficácia e a estabilidade. E vamos pensar um pouquinho em futuro mesmo. Eu quero jogar pro Polaquini, já que eu comecei esse bloco falando um pouquinho com ele. Eu quero que você fale um pouquinho do que a gente vai esperar para o futuro de biológicos. A gente ainda vai ter soluções que sejam, né? Você falou muito dessa questão da geladeira e tudo mais. Nós vamos ter soluções que sejam ainda mais simples e mais seguras? Com certeza. A gente olha muito para os produtos à base de metabólitos, então a gente não tem mais um micro-organismo dentro da formulação. A gente tem só um composto que ele produziu quando ele estava crescendo lá no meio de fermentação, então isso leva para a gente um perfil de compatibilidade muito maior e extenso com outros. Então, as formulações à base de metabólitos, onde você não tem mais a bactéria ou o fungo em si, só o que ele produziu lá dentro, então esses serão novos produtos onde a compatibilidade biológica a gente já não fala mais para esse tipo de produto. E a Biotrop investiu muito, a gente fez a aquisição de um equipamento com mais de 13 milhões de reais gasto para que a gente possa caracterizar os produtos, os novos produtos lá à base de metabólitos. Então esse para mim é o futuro, onde a compatibilidade biológica a gente não vai mais ter um episódio sobre esse no futuro, a gente vai falar sobre outros episódios, sobre metabólitos, como o efeito sinérgico com os químicos, por exemplo. Eu acho que nós trouxemos aqui muitos pontos, né, que são importantes, que é o apoio técnico, é o produtor se abrir a essa questão e, principalmente, ele não ter o receio de errar, né, ele saber aonde ele sanar as suas dúvidas para conseguir explorar essas misturas de uma forma cada vez mais eficiente e com certeza trazer a compatibilidade para dentro da lavoura, né? Uhum. Então, quando a gente fala nesse universo, eu quero que vocês abram o coração, já que a gente falou de match perfeito aqui, quero que vocês abram o coração e falem para o produtor o que ele pode fazer para não ter mais erro nessa questão da compatibilidade, perder esse medo de errar na hora da compatibilidade. Vamos, Isa, começa você. Bom, eu acho que o principal realmente é ter a assessoria desse time técnico da Biotrop. Então, os RTVs, como o Carlos comentou, eles são treinados, eles têm acesso a gente. Então, quando eles têm alguma dúvida, eles vêm, perguntam, a gente realiza testes para realmente dar esse respaldo técnico. E realmente é isso, confiar no time técnico e acessar esse time, né? Pra gente cada vez mais trazer o que a gente tá fazendo aqui dentro pro campo. Bom, eu acho que, como eu disse, a informação técnica é importante e a certeza da empresa, né? Nós temos gastado energia para realmente tornar os produtos cada vez mais compatíveis para a realidade do agricultor, que o biológico, como o Thales, o nosso gerente de portfólio, fala, ou a água de batata, para que não seja essa a realidade, para que tenha, sabe, que tem muita ciência, muito trabalho envolvido. Nós somos um time gigantesco de pesquisa, mais de 50 pessoas hoje realizando testes, então a gente faz e garante, nenhuma informação vai ser passada de forma errada. Então, confia, as empresas são sérias, a Biotrop é séria, a gente quer que o agricultor tenha essa segurança na hora de aplicar. Eu posso aplicar esse daqui, eu tenho certeza, eu tenho respaldo técnico para aplicar e ter bons resultados. Hoje o produtor que chega aqui para vocês, ele tem todo o respaldo técnico, vocês têm as ferramentas, vocês conseguem colocar isso dentro da propriedade dele. Vou deixar a Isadora comentar um pouco. A gente tem um projeto dentro da Biotrop que a gente sumariza todas as compatibilidades da Biotrop e a gente disponibiliza para o agricultor isso de maneira gratuita pelo celular para um aplicativo onde é muito bom. Eu vou deixar a Isa, porque ela é a idealizadora desse projeto, comentar um pouquinho para a gente. Bom, então para trazer realmente acessibilidade para o produtor, não ficar realmente, eu preciso perguntar para um RTV para saber essa resposta. Então, dentro do aplicativo da Biotrop, a gente tem uma aba da calculadora, onde qualquer pessoa que baixa o aplicativo, que está disponível em todas as plataformas, tem na Play Store, Apple Store,
Só chegar e baixar. Você consegue baixar e acessar a aba da calculadora e acessar todas as compatibilidades que a gente já fez. Elas estão lá disponíveis, então tem vários nossos produtos, né, com vários químicos, vários produtos, tanto fungicida, herbicida, inseticida, adubo, às vezes até a questão da vinhaça também, a questão da vinhaça, se a vinhaça está quente, se a vinhaça está fria, a temperatura. Então, tem diversos fatores, não só a questão da compatibilidade com químicos, mas também com esses outros fatores que a gente sabe que afetam, né? Tem todo disponível no aplicativo e é bem legal. Bom, a evolução dos biológicos na palma da mão, né, gente? Sim. Com certeza. Então, além da informação técnica, o RTV, você consegue acessar o aplicativo, o agricultor mesmo pode consultar. É super simples, super didático o nosso app, facilita a informação, o acesso realmente como a Isa, para que todo mundo tenha essa segurança. Isso aqui eu posso aplicar, eu vou dormir tranquilo, sei que a minha praga vai estar controlada na lavoura, porque o produto biológico vai performar como ele tem que performar. E, Polacchini, dentro desse universo que a gente vê, né, de biológicos, existe uma diferença de perfil entre o fungo e a bactéria? É uma excelente pergunta, é uma dúvida recorrente aqui para a gente, como nós somos uma empresa que tem bactérias e fungos no portfólio, e a gente vai dizer que sim, existe um perfil diferente lá quando eu falo produtos à base de bactérias. Em bactérias, como a Isa já comentou com a gente, tem duas classes específicas de bactérias, tem bactérias que são mais fortes, mais resistentes, que são as bactérias que formam endósporo. Essas bactérias, elas aguentam um perfil de compatibilidade mais exigente ali dentro, então mais desafiador. Tem algumas outras bactérias que elas têm um pouco mais de cuidado, por exemplo, o Azospirilo, Bradyrhizobium, então são espécies um pouco mais sensíveis que não formam essas estruturas de resistência tão forte. Já quando a gente olha para fungo, o perfil de resistência é um pouco mais sensível do que as bactérias, então esse cuidado maior com os fungos em relação até à temperatura de armazenamento que você mantém esse fungo também é importante, mas na compatibilidade com os químicos é um pouquinho mais de atenção em relação aos fungos. Então, Isa, existe aquela cauda que é desafiadora para fazer, mas não aquela que é impossível. Sim. Quando a gente pensa nessa questão, principalmente quando a gente vai fazer essas misturas, um fator que impacta quando a gente pensa nos tipos de químico que a gente está utilizando é o pH, no caso, por exemplo, dos herbicidas. Então, a gente sabe que os herbicidas têm um pH mais ácido, que causa uma certa sensibilidade um pouco maior nos ativos biológicos. E a gente também tem a questão das caudas um pouco muito básicas. Então, às vezes a gente tem alguns nutrientes, alguns tipos de fertilizantes que eles têm caudas com pH 9, 10. Os pHs extremos, eles podem acabar afetando um pouco mais os biológicos. Então, é um momento onde a gente tem que ter mais um pouquinho de atenção só para realmente verificar isso antes de ter certeza, né? Realmente, antes de fazer essa aplicação. E partindo um pouquinho ali pro aplicativo, né, Isa? Vocês falaram dessa importância de ter esse universo dos biológicos, das caudas, da compatibilidade na palma da mão. Mas a gente sabe que no agro essa questão de conectividade ainda é um desafio. E se o produtor não consegue acessar ali da onde que ele está esse aplicativo, a Biotrop traz alguma alternativa para o produtor? Geralmente a gente tem, nos RTVs, eles conseguem ter algumas listas específicas de compatibilidade, então, principalmente com produtos chaves da região, a gente disponibiliza para quem solicita mais frequentemente, né? Mas também, se o produtor procurou no aplicativo e ele não encontrou a compatibilidade que ele precisa, ele pode entrar em contato com os RTVs. A gente tem um fluxo interno, onde os RTVs conseguem solicitar para a gente essas compatibilidades, para realmente a gente estar atendendo ao que é importante para o produtor. Então, às vezes a gente fica aqui, não adianta a gente fazer uma compatibilidade de um produto que ninguém vai misturar. Então, é realmente importante, até uma coisa que a gente gosta, né? Que os produtores tragam para o nosso time técnico para a gente ter visibilidade do que é importante realmente, o que é relevante a gente fazer para a gente realmente direcionar essa energia pro foco do produtor também, não só uma parte mais teórica, uma parte menos efetiva, né? Menos presente no campo. Ou seja, vocês gostam do desafio, né? Sempre. Gente, nosso tempo, vocês sabem que é curto. Eu falo que quando o assunto é técnico, dá uma boa roda de conversa, dá mais de hora de conversa aqui. Mas a gente tem tempo, mas eu acho que o que vocês trouxeram aqui já despertou muita coisa no produtor que está em casa. Então, se você está em casa, tem dúvida, não esqueça, manda uma mensagem para a gente no marketing@biotrop.com.br. Esse timaço está aqui para poder responder vocês. Queria agradecer esse tempo que vocês disponibilizaram para esse bate-papo. Eu acho que vocês trouxeram informações muito importantes, principalmente essa do aplicativo, que tem a possibilidade do produtor conhecer essas formulações que a Biotrop desenvolve.
E espero encontrar vocês na próxima temporada, né? Vocês que estão aqui pela primeira vez. E para você que está em casa e ainda não conferiu a temporada do Tropcast, a primeira temporada está disponível no Spotify e a segunda temporada está disponível no Spotify e no YouTube no canal Biotrop BR. Então corre lá para poder conferir e a gente te espera no próximo episódio. Você ouviu Tropcast, um podcast sobre agricultura regenerativa, inovação e produtividade no agro. Um oferecimento Biotrop, soluções biológicas e naturais para o agronegócio.